Efésios 4, a partir do versículo 31, fala assim: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Está escrito isso na sua Bíblia? Amém? Senhor, nós queremos te pedir agora que o Senhor fale ao nosso coração, que a tua palavra venha sobre nós com força e poder, ministrando cada vida. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a família é o alicerce da nossa sociedade, é o primeiro lugar onde nós aprendemos a amar, é o primeiro lugar onde nós aprendemos a perdoar, a crescer. Porém, muitas vezes, é na família onde acontecem as maiores feridas da nossa vida. Às vezes é na família, onde as palavras podem cortar mais fundo do que qualquer outra coisa. Onde os conflitos eles se tornam mais intensos. A família onde tudo acontece isso. Mas em meio a tudo isso, em meio a essa enxurrada de problemas que às vezes nós temos dentro das nossas casas, e é normal que os tenhamos, a palavra de Deus ela nos convida, em toda a extensão da Bíblia, a exercitarmos nas nossas casas algo que é muito difícil, algo que é até radical, que é exercitarmos o perdão. E hoje eu quero, junto com os irmãos, mergulhar na palavra de Deus e ver o que essa palavra tem a nos ensinar sobre esse tema tão importante, tão relevante e muitas vezes onde nós pouco nos damos conta. Os irmãos sabem que eu sou um estudioso disso, eu gosto de falar sobre perdão. Escrevi um livro que fala sobre perdão exatamente porque eu entendo que não há nada na nossa vida que não comece pelo perdão. E não há nada na vida de qualquer pessoa, seja quem for, seja uma pessoa individual, seja um chefe de família, seja uma mãe de família, seja um filho, sejam pais, nada na nossa vida começa com intensidade do jeito de Deus, se nós não aprendemos a exercitar o perdão dentro de casa. Irmãos, nós somos moldados e transformados pelas relações familiares. Nós somos moldados por isso. Mas é justamente nessas relações onde acontecem as maiores frustrações, onde pessoas dentro das suas próprias casas vivem momentos que levam para as suas vidas adultas, porque dentro da sua própria casa não conseguiu exercitar o perdão do ponto de vista que Deus quer que nós exercitemos. No entanto, a palavra de Deus aqui em Efésios capítulo 4, ela nos dá orientações claras, orientações profundas sobre como que nós devemos viver esse perdão, especialmente dentro da nossa casa. O perdão, ele é uma realidade cósmica. A palavra de Deus, ela começa com o perdão. O plano de Deus, ele começa com o perdão. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui no versículo 31 é que nós precisamos, de alguma forma, dentro da nossa casa, reconhecer as nossas feridas. Porque o versículo 31 fala assim, livrem-se de toda amargura, livrem-se de toda indignação e ira e gritaria e calúnias, bem como de toda maldade. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa aqui nesse versículo convocando os cristãos, ou seja, convocando a mim, convocando a você, a nos livrarmos de uma lista de atitudes destrutivas que surgem e que quando essas feridas começam a tomar corpo, essas feridas começam a doer, que é a amargura, a indignação, a ira, a gritaria, a calúnia, a maldade, são expressões externas de um coração ferido que ainda não foi restaurado. Se você observar bem, todas essas coisas que Paulo fala aqui são expressões externas nossas de corações que ainda não foram restaurados pelo Senhor. E nós trazemos isso para dentro das nossas casas. O que Paulo está nos ensinando aqui não é apenas sobre o comportamento externo,
O que Paulo está nos ensinando aqui, ele está falando sobre a transformação de um coração que já reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. É disso que ele está falando aqui. Então o perdão, ele não é simplesmente uma ação momentânea, mas o perdão é um processo de purificação interna, que reflete um coração que já foi tocado pelo Senhor, um coração que já experimentou o perdão de Deus, que já entende o processo de Deus para a sua vida. Então agora, experimentado, perdoado, restaurado, eu consigo exercitar isso aqui dentro da minha própria casa. Quantos nós falamos de amargura? Paulo ele se refere aqui a uma atitude interna, que ela vai se formando quando nós não perdoamos. A amargura é algo que está dentro de nós. A amargura é algo que vai brotando, vai se enraizando, vai tomando forma, quando nós não aprendemos a perdoar, nós não aprendemos a restaurar, a construir de novo. É interessante porque ele está falando que a amargura é a sensação de rancor também, que se enraiza e vai tomando corpo, até que então é só isso que nós temos na nossa vida. E daí você vai ver homens feridos, e daí você vai ver mulheres feridas, você vai ver filhos feridos, pais feridos. E Hebreus capítulo 12 ele fala assim, no versículo 15, ele fala: cuide para que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote, causando perturbação e contaminando a todos. Então ele está nos orientando aqui como que é importante a gente olhar para essas coisas dentro da nossa casa. Não é somente um mês da família, não é somente um mês do casal, não, é um momento da gente avaliar onde que nós estamos, como que está a nossa vida dentro lá da nossa casa, porque nós estamos aqui em família, estamos aqui assim, e nós vamos sair daqui e vamos almoçar junto, depois cada um vai para a sua casa. Como que está lá? Porque nós convencionamos uma resposta, né? Quando alguém chega para você e fala assim: a família como é que está? O que você responde? Está tudo bem, obrigado. E às vezes não está. Às vezes é uma discussão, às vezes é uma tristeza, é angústia, é gritaria, é um monte de coisa que vai tomando conta da nossa casa, e a gente não percebe que a falta de perdão está enraizando coisas dentro da minha casa. A ira e a indignação, meus irmãos, elas são respostas naturais ao mal que nos é feito, não é? Quando alguém nos faz alguma coisa que a gente não gosta, gritar e se indignar, às vezes se irar, parece algo tão natural. E daí vem a palavra de Deus e fala que a ira deve ser controlada, não para que eu negue a ira, não para que eu negue o sentimento que eu tenho naquele momento, mas para eu entender que esse processo do perdão é necessário nós colocarmos a ira em segundo lugar. É necessário eu entender que nesse processo de perdão dentro da minha casa, dentro da minha família, a ira precisa sempre ser posta em segundo lugar. Nós estudamos ontem aqui no encontro de casais, e hoje de manhã nós pincelamos sobre isso aqui na Escola Bíblica Dominical, que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. E olha só a expressão, olha a conjugação desse verbo, irai-vos, significa que isso acontece. Isso acontece dentro da minha casa, isso acontece dentro da sua, é natural que isso acontece. Mas aí a Bíblia vem e fala: cuide para que vocês não pequem, porque quando nós nos iramos, às vezes nós perdemos a noção de quem nós somos, ou nós perdemos a noção de com quem nós estamos falando, e nós vamos nos perdendo nisso. Então, a gritaria, a calúnia, são frutos de uma amargura não tratada. Tiago capítulo 1, versículo 19, ele fala assim, e ele fala isso para mim que sou pai, ele fala para mim que sou marido, e ele está dizendo assim: Mauro, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a tua ira, Mauro, não produz justiça de Deus. Você pode colocar o teu nome aqui. A ira, ela não produz a justiça de Deus.
a raiva, as palavras mal colocadas dentro das nossas famílias. Quando nós permitimos que a ira nos domine, essa ira aqui, ela se expressa em palavras impensadas, em palavras destrutivas, que ferem as relações. Quanto que você vê por aí crianças sofrendo até hoje, depois de jovens, adolescentes, jovens, sofrendo por situações que viveram dentro da nossa casa. A criança pode aprender, não pode? Pode ou não? Pode. Então por que nós não ensinamos a palavra de Deus para elas? O primeiro passo do perdão é reconhecer que a dor, ela é real. É reconhecer que às vezes, lá dentro do nosso coração, está um pouquinho em carne viva aquele negócio ali. A gente não quer reconhecer, a gente contemporiza, e ontem nós falamos sobre isso. Alguém fere nosso coração, depois vem pedir perdão, e a gente fala, não foi nada. Foi sim. A gente já precisa aprender isso. Irmão, será que nós temos deixado, todos nós que estamos aqui, um grupo grande, será que nós temos deixado que a amargura se acumule no nosso coração, especialmente dentro da nossa própria casa? Será que nós estamos vivendo isso lá dentro? Em vez de esconder as feridas, o apóstolo Paulo aqui nos ensina que em vez de esconder, em vez de ferir, nós precisamos trazer a luz de Deus e permitir que Ele, Deus, cure a nossa casa, cure a nossa família. Não é só construir um mês da família, não é só comemorar um mês para a família, mas é permitir que coisas de Deus entrem lá e comecem a mexer conosco. Tem uma segunda coisa, está no versículo 32, quando ele fala assim, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Irmão, se tiver alguém dormindo aí, eu vou jogar alguma coisa aqui, tá? Esqueci de trazer uma pedra, mas não durmam. Deus quer falar com você nessa manhã. Qual é o modelo do perdão que nós exercemos na nossa vida? É o modelo que Jesus nos ensinou. Paulo ele vai apresentar aqui o perdão como um reflexo do perdão que nós recebemos de Deus. Esse é o nosso modelo. Esse é o modelo. E esse modelo aqui que nós recebemos de Deus é um modelo perfeito. É um modelo imutável para a nossa prática do perdão. E a gente vai dizer assim, tá, tudo bem, eu perdoo. Você já viu isso? Talvez você já deve ter falado isso. Eu perdoo, mas o nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Eu até respeito isso. Mas aí eu fico pensando numa outra coisa. Você pode imaginar Jesus pregado na cruz lá? Imagine comigo a cena, Jesus pregado, os braços, as pernas. Aí Jesus faz um esforço para se levantar, para conseguir fôlego, para dizer assim, pessoal, eu perdoo vocês, mas o nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Como que seria isso? Se o perdão de Jesus é o nosso modelo de perdão, então essa frase é do diabo. Essa frase de que perdoa e o nosso relacionamento nunca mais vai ser o mesmo, isso é coisa do diabo, para entrar nas nossas casas, para separar maridos e esposas, esposas e maridos, para afastar pais de filhos, e sempre com o motivo, você magoou meu coração, eu perdoo, mas não vai ser mais a mesma coisa, isso é coisa do diabo. Porque a palavra aqui usada para perdoar, em Efésios 4,32, ela significa literalmente dar graça. Essa palavra significa exatamente isso, perdoar por graça. O que é perdoar por graça? É que às vezes você vai perdoar alguém que talvez nem te pediu perdão. Você vai perdoar alguém que talvez nem esteja preocupado com o teu perdão, porque o perdão não tem a ver com o outro, o perdão tem a ver com você e comigo. Então isso aqui nos lembra que o perdão de Deus, o perdão que Deus nos concede, não é baseado no nosso merecimento, mas esse perdão que Deus nos concede é uma expressão da graça dele. E aí esse é o nosso modelo de perdão. Se eu quero construir a minha casa, se eu quero construir a minha família, se eu quero construir os meus filhos, e eu não consigo exercer esse perdão no modelo de Jesus, tem coisas que estão erradas dentro da minha casa. Romanos capítulo 5, no versículo 8, diz assim:
Deus demonstra seu amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, e algumas versões vão dizer assim, quando nós éramos ainda inimigos dele. Qual é a versão que está aqui, que está dizendo o quê? Nós éramos ainda pecadores. Quer dizer, Jesus morreu por nós, mesmo quando nós estávamos distantes dele, não foi pelo nosso mérito, não foi porque nós tínhamos algum mérito em nós, mas pela graça dele. Então o perdão de Deus não é condicionado ao arrependimento somente, mas é condicionado a uma mudança de comportamento, porque isso aqui é um ato da graça. Graça de Deus. Então a base do perdão cristão é a reconciliação. Quer dizer, eu tenho uma discussão lá com o Kleber lá atrás, e nós nos perdoamos, mas nunca mais conversamos, nunca mais nos falamos, nos toleramos na igreja. Ele chega, Kleber, tudo bem, mas ele lá e eu cá. Esse não é o princípio do perdão bíblico. Não é. Isso aqui significa que quando nós perdoamos, nós não estamos apenas removendo a dívida, mas nós estamos restaurando a relação. Quantos pais que estão distantes dos seus filhos? Quantos filhos que estão distantes dos seus pais? Quantos maridos, quantas esposas? Irmãos, tem dois tipos de divórcio. O primeiro divórcio é aquele que você vai no cartório. Lá no passado primeiro era o desquite, aí você ficava 2 anos separado, depois você fazia o divórcio. Então esse é um tipo de divórcio. Mas tem um outro tipo de divórcio que às vezes muitas pessoas estão vivendo e não sabem. É aquele divórcio que acontece dentro da própria casa. É aquele divórcio que acontece onde o marido já não sente mais vontade de estar junto com a mulher, onde a esposa não sente mais vontade de estar junto com o marido, onde os filhos querem ficar longe dos seus pais, porque a sua casa virou um ringue, virou uma MMA, um vale tudo, menos o lugar onde Deus quer que nós restauremos os relacionamentos. Então a verdadeira pergunta é: nós temos sido um reflexo de Deus dentro da nossa própria casa? Filhos que estão aqui, têm honrado os seus pais, do ponto de vista bíblico, daquilo que a Bíblia diz, que nós precisamos honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o quê? É somente respeitar quando o pai manda? Não! Honrar pai e mãe é cuidar do pai e da mãe do ponto de vista de Deus. Quer dizer, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. Sabe quanto que filho valoriza pai? Na sua grande maioria, claro que os nossos aqui não são assim. Somente dos outros lugares, nossos aqui não são. Mas sabe quando que filho vai valorizar o pai e a mãe? Quando estão no velório deles. E aí sim, que saudade do meu pai, que saudade da minha mãe, como eu queria agora ouvir o meu pai e a minha mãe brigando comigo porque eu não arrumei meu quarto. Como eu queria voltar ao tempo em que meu pai dizia para mim que eu tinha que arrumar meu roupeiro, quando eu tinha que lavar minhas roupas sujas, quando eu tinha que cuidar do meu quarto. Como eu queria voltar a esse tempo. A gente lembra quando eles morrem. Agora, quando Deus está falando de honrar, é o filho que honra o seu pai, é o pai que honra o seu filho, é marido e mulher que se honram dentro de casa, que se priorizam. Isso é o perdão que Deus está falando aqui. Tem uma terceira coisa, no versículo 32 também, ele vai falar assim, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente. Sabe qual é o poder transformador do perdão? É quando ele restaura relacionamentos, porque o perdão não é apenas um ato de misericórdia, não, mas ele tem um poder transformador que pode restaurar corações, que pode restaurar relacionamentos, porque o nosso Deus é o Senhor da vida. Tudo que Deus toca, Ele constrói. Tudo que Deus toca, Ele reconstrói. Não existe coisa destruída quando o nosso Deus entra. Não existe família desestruturada quando Deus entra nessa família. Quando nós praticamos o perdão, nós rompemos as barreiras da amargura, as barreiras do rancor, as barreiras da separação, porque o perdão, ele cria um ambiente onde a reconciliação e a cura, eles podem acontecer. Sabe aquela coisa de você estar na rua e você pensar assim, que vontade de chegar em casa.
Que vontade de ver a minha esposa, que vontade de ver o meu marido, que vontade de ver os meus filhos, que vontade de ver os meus pais. Quando esse sentimento já não estiver em nós, nosso relacionamento familiar está morrendo. Irmãos, a palavra aqui, usada para bondosos em Efésios 4, ela significa ser bom de coração. Alguém que tem um espírito de gentileza, generosidade. E Paulo, ele nos chama a sermos bondosos, não apenas em palavras, mas em ações, com os outros, especialmente com aqueles que são da minha própria casa, porque não dá para eu tratar bem aqueles que são estranhos e destruir a minha família. Não dá. Eu vou convidar o meu amigo para almoçar, mas eu nunca levo a minha esposa para almoçar. Eu vou convidar o fulano de tal para ir ver um filme no cinema, mas eu nunca ando com a minha família. Eu sempre estou construindo coisas para fazer sem a minha família. Essa coisa do diabo que está destruindo as nossas casas. Esse tema aqui reflete como que Jesus se compadecia das multidões. Ele amava. Eu preciso ser como homem. Eu preciso sentir vontade de estar com a minha esposa, de estar com os meus filhos. Eles têm que ser a minha prioridade de vida. Os filhos têm que sentir vontade de estar com os pais, porque a partir do momento que os filhos começam a ouvir mais os outros do que os seus pais, os princípios da palavra de Deus já não existem mais na sua vida. O perdão não é uma obrigação, mas ele é a resposta à bondade e à compaixão que Deus nos ensina a termos uns pelos outros. Nós queremos famílias estruturadas. Vai começar por filhos honrando seus pais e pais honrando seus filhos. E tem uma última coisa, no versículo 14, quando ele fala assim, se perdoarem aos outros as ofensas deles, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o Pai também não perdoará as suas ofensas. Irmão, sabe o que isso aqui está me dizendo? Que o perdão é um desafio, porque ele vai contra a nossa natureza caída. Por isso que ele é desafio. Porque se alguém chegar para você e te falar um monte de besteira, você vai ficar chateado, você não vai querer nem ver essa pessoa na tua frente. Mas quando a Bíblia fala de perdão, é algo que vai contra essa natureza de querer estar longe, de querer não estar junto. E dentro das nossas casas, mesma coisa. É filho sempre longe de casa, nunca tem prazer de estar com a sua família. É pais longe dos filhos. É pai fazendo planos sem os filhos. É filhos fazendo planos sem os pais. Que coisa horrível. Irmãos, isso não quer dizer que o perdão ele seja um pré-requisito para a salvação. Eu não estou falando isso. Mas que a falta de perdão revela uma falta de compreensão da graça de Deus. A falta de perdão, ela reflete uma falta de compreensão do que é a graça de Deus. Então, o perdão, ele é uma marca distintiva do cristão. Porque se eu me digo cristão e eu não consigo perdoar as pessoas, eu não consigo perdoar a minha família, eu não consigo perdoar os que estão na minha volta, eu não aprendi as coisas da graça de Deus. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, nem você, nem eu e nem ninguém, que não mereça o nosso perdão. Lucas 6,37 diz assim: não julguem para não serem julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Irmão, tem alguém que você tem trazido nas costas? Tem alguém que, algum momento da história, te magoou, entristeceu a tua vida, entristeceu o teu coração, e que mesmo quando você encontra essa pessoa, você sorri, você convive, mas o teu coração está ali, preso a essa pessoa? Marcos 11:25 diz assim: e quando estiverem orando, olha que coisa forte isso aqui, e quando estiverem orando, se tiver algo contra alguém, perdoe-lhe, para que também o Pai que está nos céus lhe perdoe as suas ofensas. Irmão, nenhum de nós aqui é perfeito. Eu não sou um pai perfeito. Eu não sou um marido perfeito.
E você também não. Mas o que nós buscamos todo dia é sermos melhores, para que o Senhor glorificado seja na nossa vida. Então hoje nós temos diante de nós a decisão de seguir Jesus ou seguir as nossas próprias emoções. Onde que está o nosso coração? Quem que nós estamos trazendo junto, que nós estamos perdoando? Como é que eu posso dizer que a minha família é minha herança, se a minha família não é a prioridade da minha vida? Como que eu posso dizer que a minha família é minha herança, se eu faço planos sem a minha família? Se eu prefiro estar com os meus amigos do que com os meus pais? Se eu prefiro estar com os meus amigos do que com os meus filhos? Se eu quero ficar longe da minha esposa? Se você quer ficar longe do seu marido? Onde que está a família, a herança que Deus te deu, meus filhos? Então hoje, meus irmãos, é tempo de mudança. É tempo da gente cuidar daquilo que é a base de uma sociedade. Uma família estruturada significa uma igreja estruturada. Uma família estruturada significa uma sociedade estruturada. Ah, mas o meu pai me abandonou. Pois é, que pena. Mas você tem agora a oportunidade de fazer com que os seus filhos nunca sejam abandonados. Ah, porque a minha mãe me tratou mal. Pois é, que pena. Só que agora você tem a oportunidade de não mais permitir que os teus filhos passem pelo que você passou. Porque Deus, Ele quebra correntes. O Senhor não permite que nada fique na nossa vida que não seja dEle. Nada que não seja dEle. Mas, meus irmãos, nós não podemos permitir que o passado seja referência para nós. O nosso passado foi um aprendizado. Eu fui filho de uma família. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Nunca deixou faltar nada. Tínhamos tudo o que precisávamos. Mas eu nunca ouvi um "eu te amo, meu pai". Nunca. Quando eu fiquei sabendo depois de alguns anos de casado, que a minha esposa achava que por conta das coisas que eu tinha vivido na minha infância, talvez eu podia não ser um bom pai. Porque eu não tinha vivido isso na minha casa. Mas eu aprendi. E não foi por mérito meu. Eu aprendi pela intervenção de Deus na minha vida. É que Deus estava me dando a oportunidade de romper tudo o que tinha acontecido comigo no passado e ser dali para frente algo diferente. E é assim que eu procuro ser com os meus filhos, é assim que eu procuro ser com a minha esposa, porque aquilo que nós vivemos lá no passado não pode ser o que nós vamos trazer hoje. Sofreu? Deus cura. É difícil? É. Mas quando nós estamos com Deus, nós aprendemos a construir novas histórias. Você está disposto a isso? E se você está disposto, Deus vai dizer para você: estou junto. Eu vou te ajudar a ser aquilo que você não foi. Eu vou te ajudar a ser aquilo que não te deram quando você era pequeno. O carinho, o amor, a convivência, você não teve. Mas eu vou te ensinar agora para que você faça isso com a tua família, porque Deus é um Deus que reconstrói. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que existe na nossa vida que nós precisamos quebrar para formar os nossos filhos para um futuro melhor? Os meus filhos, eles são a minha herança. Os seus pais são a sua herança. Você lembra do mandamento que diz: honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra? Eu conheço muita gente que honrou pai e mãe e morreu cedo. Você não conhece? Eu conheço. Porque esse mandamento não está falando de viver tempo de anos. Esse mandamento está dizendo a sua descendência. Se honra pai e mãe, a tua descendência vai se prolongar nessa terra. Os nossos filhos, meus irmãos, eles são os nossos prolongamentos. E é por isso que os nossos filhos sempre são os mais bonitos, não são? Os meus, por exemplo, meus filhos são os mais bonitos que tem aqui nessa igreja. Não são? Teus não são, Alessandro? Não são? Não são, Marcelo? Não são, Bruno? Não, os meus são. Por quê? Porque os nossos filhos são os nossos prolongamentos. Eles são a nossa descendência. Você lembra lá no Velho Testamento, quando Deus dizia assim: você precisa, o exército tinha que entrar e matar todo mundo, inclusive a sua própria descendência toda daquela pessoa.
Pois é. Deus, Ele nos ensina que como eu vivo hoje, é como eu vou deixar a minha descendência. Meu filho, ele tem 20 anos, e ele vai ser com a sua esposa, eu espero que seja, exatamente o pai que ele teve, e a mãe que ele teve, e ele vai estar com a sua esposa, e vai ver aquilo que eu era com a mãe dele, assim que ele vai tratar a mãe dele. Por isso que a gente precisa cuidar isso aí. Nossa família não pode ser um lugar onde vive o rancor, a amargura, a tristeza. Na nossa casa tem que ter paz. Sabe por quê? Porque aquilo que o diabo quer semear, Deus tem aí para quebrar tudo. A libertação das amarras do diabo, ela acontece quando eu entendo que eu fiz isso de errado e que isso entristeceu o coração de Deus, mas eu estou arrependido e agora eu mostro frutos de mudança, e aí Deus vem e me liberta das amarras do diabo. Eu não vou nunca querer para minha família estar preso pelas amarras do diabo. Você vai? Não. Então o meu desafio hoje para você é: viva de acordo com o que Deus quer para a tua família. Durante esse mês todo nós vamos falar sobre família. Se tem alguma coisa que está obscura, aquela manchinha que está ali, que não está legal, está na hora de corrigir. Famílias estruturadas e aos pés do Senhor Jesus. Amém?